Olá, pessoal, seja bem-vindo então ao Pod Acesso. Nós estamos aqui nesse dia mais do que especial aí, basicamente 2 dias antecedendo a prova, né, da UFPR. E para quem não me conhece, meu nome é Jonatas, sou professor de Geografia e Atualidades no Acesso Educação e juntamente comigo aqui me dá uma enorme honra, né, fazer parte dessa mesa aqui, juntamente com o professor Renato de História, que é assim um cara excelentíssimo, né? Uma sumidade aí quando se trata de história. E nós estamos hoje então aqui para ajudar vocês, cooperar com vocês, não só em relação à prova da UFPR, mas também pensando, né, na estadual de Maringá, UEM, né? Também ali na UEL de Londrina. A intenção realmente é lembrar, né? Puxar a gavetinha agora em relação ao Paraná e a gente relembrar aqui uma série de informações, principalmente específicas sobre esse estado. Então, queremos que você fique bem à vontade, que você também participe. Fique à vontade aí para mandar perguntas para nós, né? Encaminhar aí perguntas. Isso é algo que a gente gosta muito. Até nos ajuda, nos auxilia aqui no desenvolvimento da nossa fala aqui, tá bom? Então vou pedir aqui já para o meu amigo Renatão aqui para ele dar o pontapé inicial aí, chutar a bola aí para começar essa partida, falando um pouquinho sobre a história, né, do Paraná. Por que não começar pela ocupação, ou será que a gente começa falando de maneira geral, Renato? A gente pode fazer um encontro, né, sobre a hidrografia, né? Perfeito. Hidrografia como a estrada natural para a ocupação do espaço geográfico. Maravilha. Né? Mas antes de tudo eu queria também dar o nosso bom dia, né? E uma grande satisfação mais uma vez, Jonatas, estar contigo aqui para a gente dividir uma mesa para discutir assuntos pertinentes aos nossos alunos, né? Que têm tantos desafios. Principalmente agora nessa reta final, agora no fim do ano, né? Altíssima pressão, né? Então nós, né, estamos aqui para fazer o melhor, né? Verdade. Tentar transmitir um pouco de conhecimento sobre os vestibulares do Paraná. Com certeza. Bem, então, em relação ao Paraná, a gente tem que colocar em primeiro lugar, né, que o Paraná tem assim um desnível hidrográfico do leste para o oeste, né? Então nós temos aquela grande barreira do leste, né, que é a Serra do Mar, Serra Geral, e depois um grande planalto, né, que faz parte do Planalto Meridional do Brasil, que é forrado pelos Campos Gerais, pelas matas de araucária, né? Perfeito. Que é o contexto da nossa Mata Atlântica. Então, os rios que nascem próximos ao leste do Paraná, eles correm no sentido oeste, né? E desaguam, então, na grande bacia do Rio Paraná, destacando-se, então, o Rio Iguaçu e o Rio Ivaí. E a colonização do Paraná partiu dos espanhóis, né? Porque a maior parte do território do Paraná era da Espanha, segundo o Tratado de Tordesilhas. Perfeito. Mas o nosso pontapé inicial tem que levar em consideração os povos originais, né? Então, a ocupação daquele espaço pelos povos indígenas, né? Que se estabeleceram, então, desde o que nós denominamos de período paleolítico, né? No final do período paleolítico.
Bem, então a região do Paraná, ela tem essa ocupação dos povos indígenas que já foi muito explorado pelos vestibulares da região, né, tanto da federal quanto das universidades estaduais. Então, sobre os povos Carijó, né, os Guaranis, que são do grande grupo Tupi, né, e do grupo G, os Caigangues. Então, esses povos eram povos caçadores-coletores, né? Que se estabeleceram nas bacias dos principais rios ali, né? Que são da bacia do Grande Paraná. E além dessas atividades extrativistas, né? Então o pinhão já era de grande importância para esses povos, como também a erva mate, né? Então isso mexe com a economia do Paraná nos séculos seguintes, né? Mas esses povos, então, começaram, então, a desenvolver uma agricultura, né? Principalmente os guaranis. Bem, Interessante. Eu até tinha essa curiosidade, né? A partir de que ponto tem essa importância ali para o pinhão, né? Justamente para a erva mate, que foram, assim, sempre grandes atores, vamos dizer assim, né? Econômicos ali nesse estado, né? Então já vem dessa galera aí mais antiga mesmo, né? Os nativos. sim, a erva mate já era extraída por esses povos, né? Já era consumida Interessante. por esses povos, então a cultura do chimarrão, vamos Uhum. dizer assim, ela já tem a sua Meu raiz nos Deus. povos originais, né? Então a gente pode dizer que, na verdade, chimarrão, tererê é tipicamente brasileiro. É uma prática. Claro que tem os gaúchos ali, né? Mais ao sul, ali, Argentina e tal. Mas podemos dizer que é uma prática brasileira, assim. Eu falo em relação aos povos originais, né? Então eles não tinham essa questão dos limites geográficos que a gente Perfeito, usa, né? perfeito, Então, sim. tanto no território da atual Argentina, Uruguai, Brasil, sul do Brasil e o Paraguai, né? Uhum. Então, em toda essa região já havia o consumo da erva mate por esses povos. Puxa, que interessante. Muito Então, interessante. aí em relação aos gaúchos, por exemplo, né? Então, o povo gaúcho é oriundo dessa grande mistura, né? Então, dos povos Uau, indígenas com espanhóis, com portugueses, enfim, uau. durante um processo histórico, né? Geralmente, Complexo. exatamente, e em meio a essa complexidade, geralmente a sociedade ela costuma meio que deixar de lado, né, essa herança aí nativa, né, e tantas práticas que a gente mantém até hoje, né? A galera geralmente só lembra do banho, de tomar banho, né? E que bom, mas vai muito além, né? Coisas assim do nosso dia a dia mesmo, que parecem assim, que vieram com os colonizadores, mas não, né? Já estavam aí, né? Sim. Já estava aí presente, né? E eu acho também bacana, Renato, que você abordou a questão da hidrografia, porque geralmente, muitas vezes, passa batido, assim, no dia a dia. As pessoas falam, ah, legal, Rio, né? Importante, abastecimento da O nome do população. estado do Paraná está relacionado ao rio, né? Então, Paraná é um Excelente. nome indígena que está relacionado a grandes águas, né? Uau, excelente. Isso é uma marca, né, Renato? Inclusive de grandes civilizações, muitas vezes associar ao rio à sociedade, puxar o nome, né? Um nome, por exemplo, que é muito comum no Brasil, por exemplo, é Iguaçu. Lá no Rio a gente tem a cidade de Nova Iguaçu, né? Temos aí o rio um dos rios principais da bacia ali do Paraná, que é, né, justamente a bacia do Rio Iguaçu, né? Então, a grande relevância disso para a ocupação humana, para o desenvolvimento, até mesmo para o deslocamento, né? Gostei muito de você ter trazido isso e até recuperando um pouco do que você falou em termos da topografia, né, do estado, a gente costuma basicamente dividir em 5 setores, né? O primeiro setor, a região litorânea, que é muito pequena, né? Bem restrita, né? Onde tem ali cidade como Morretes, Paranaguá, Antonina. Antonina, e a gente tem uma subidinha que é a Serra do Mar, né? Que a gente vai chamar justamente de realmente Serra do Mar ali, onde a gente tem justamente o ponto mais alto, né? O ponto culminante, né? Do estado ali. E a gente tem logo em seguida o Planalto de Curitiba, onde a gente tem ali não só a capital, mas toda a região ali metropolitana, né? E é uma área bastante elevada, então
Curitiba é conhecida por ser uma das capitais, para não dizer a capital mais fria do Brasil, né? Devido à sua grande altitude ali, pegando 1.300, 1.400, 1.500 metros, né? Que é bastante considerável, né? Para dentro, a gente tem ali o Planalto de Ponta Grossa, que tem aí um grande destaque também, região mais interiorana, e o Planalto de Guarapuava, né? Uma outra região ali também bastante relevante. Sobretudo, eu gostei muito que você tocou nesse ponto, a gente tem sempre um caimento na direção do leste, né? Para o mar, para o Oceano Atlântico, e outro caimento que, né, que vai na direção ali do oeste e acaba pegando a bacia que vai dar origem depois à grande bacia do Rio da Prata, né? É uma cumieira, né? A serra é uma Exatamente. cumieira, né? Então, um divisor de águas. Excelente, excelente. E em meio a essa ocupação, a gente teria basicamente duas grandes frentes, né, Renato? Uma frente ali litorânea, o que também foi muito comum aqui para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Mas uma grande frente aí de bastante destaque a partir do interior, do oeste, né? E sem dúvida alguma, eu até diria que, poxa, isso daria um filme assim, histórico muito interessante sobre o Brasil, que é a figura dos tropeiros, né? Porque eles tiveram um papel assim impressionante na história do Brasil. Eu até brinquei esses dias na aula, falando que eles foram o nosso primeiro Correios, né? Primeiro FedEx aí do Brasil, né? Tiveram aí até pelas vias que eles criaram, ajudaram a desenvolver vilas, depois se tornando cidades, né? Então fala um pouquinho dessa ocupação aí do Estado a partir da colonização. Bem, então a gente tem que levar em consideração que só uns 10% do atual território do Paraná pertencia a Portugal, segundo o Tratado de Tordesilhas, né? Perfeito. Que era a capitania hereditária de São Vicente, né? Um dos lotes, né? Então a ocupação do litoral do Paraná foi tardio, foi no século XVII, enquanto que no Nordeste e em outras regiões já foi no século XVI. Então, a Paranaguá, né, foi a sesmaria da região ali, foi o primeiro estabelecimento assim permanente, né, de portugueses na região, né? Principalmente não eram portugueses, já eram vicentistas, né? Ou seja, paulistas, já que a capitania de São Vicente depois passou a se chamar capitania de São Paulo. E abrindo até um parênteses, então, se século XVII já estava rolando aí o açúcar já há bastante tempo, né? A questão também ali do ciclo do ouro já estava rolando no Brasil, até para contextualizar a galera entender o que estava acontecendo mais para cima, né? Sim. Nesse momento aí. Então, em relação ao litoral do Paraná, já no século XVI, os paulistas de São Vicente e de São Paulo também já faziam atividade do apresamento de indígenas para escravização, né? Atividade bandeirante, né? Perfeito. Então, as bandeiras de preação. E enquanto que o interior, a maior parte do Paraná era território da Espanha. Então, a ocupação veio a partir do Rio da Prata. Então, os espanhóis foram subindo o Rio da Prata, né? Que é a junção da grande bacia do Paraguai e do Paraná. E subindo pelo Rio Paraná, chegaram à Foz de Iguaçu, à Foz do Rio Ivaí. Então, a partir destes pontos, os espanhóis, através de missões jesuíticas, né, das reduções jesuíticas, começaram a fazer o aldeamento dos indígenas para a catequese, né? E a exploração também do trabalho indígena que era feito pelos jesuítas, né? Interessante. Junto com a catequese. Interessante aí, Renato, até um outro ponto que eu me lembro, nós tivemos ali uma briga, um conflito ali em São Paulo, justamente por essa ideia de escravizar indígenas, né? E havia ali um choque ali meio que com jesuítas, com a Igreja Católica, né? Exatamente. Então, a história do Paraná em relação a este conflito, né, já remonta do século XVI. Perfeito. Então, as missões jesuíticas espanholas eram alvo dos bandeirantes paulistas, né? Então, a partir deste contexto, né, então tivemos a expansão de São Paulo, a chamada Paulistânia, né? Olha. Então, a Paulistânia seria a expansão de São Paulo, tanto para a região centro-oeste, Amazônia, também para Minas Gerais e para o sul do Nordeste, como também para o sul do Brasil. Então, os paulistas, assim chamados, né, através da atividade bandeirante, foram acessando esses territórios que, pelo Tratado de Tordesilhas, eram da Espanha. Então, a atividade bandeirante vai ser atividade de preação de indígenas
E com o passar dos anos, então, quando você colocou aí em relação ao ciclo da cana-de-açúcar, né? Então, quando houve a ocupação do litoral do Paraná, o ciclo da cana-de-açúcar já estava em decadência, né? Meados do século XVII, devido à concorrência do açúcar das Antilhas após a expulsão dos holandeses lá de Pernambuco, do Nordeste. Perfeito. Então, a região vai ser também alvo de tentativas de prospecção de ouro, né? Então, na Serra do Mar, a chamada Serra da Graciosa, também tivemos a faiscação de ouro. Mas, sem dúvida, como você colocou, a atividade do tropeirismo foi a que se destacou, né? Como assim, uma alavanca no processo de colonização portuguesa no território do Paraná. Então, no século XVIII, com a expansão da ocupação portuguesa nesse território que era espanhol, segundo Tordesilhas, fez com que fosse assinado um novo tratado em 1750, o Tratado de Madrid, que deu praticamente 90% da atual configuração geográfica do Brasil. Perfeito. E nesse século XVIII, então, as missões jesuíticas foram destruídas, né, pelos ataques bandeirantes. E o gado, que principalmente era criado no Rio Grande do Sul, nessas missões jesuíticas, começou a ser alvo, então, dos paulistas através do tropeirismo. Então, os tropeiros transportavam esse gado, tanto bovino quanto muares, principalmente, né? Então, as mulas transportavam o charque, né? Então, havia dois grandes caminhos. Um que partia de Viamão, na Grande Porto Alegre, então passava pelo Planalto Meridional, né? Então atravessava Vacaria, depois Lages, Curitiba, depois Ponta Grossa, até chegar a Sorocaba, lá em São Paulo, que era a grande feira de gado do sul do Brasil. E a outra rota que passava a partir de Santo Ângelo, né? na região das Missões, dos Sete Povos, atravessava mais ou menos ali por Xanxerê, Chapecó, aí atravessava mais ao oeste do Paraná, a região de Palmas e a região de Guarapuava, até chegar também a São Paulo. Perfeito. Então essas eram as duas principais rotas de tropeiros. E a principal, então, é essa que passava por Curitiba. Então Curitiba inicialmente era uma invernada, né? Era uma pousada de tropeiros que depois virou a Vila de Nossa Senhora da Luz. E o nome Curitiba está associado a uma palavra indígena, né, que significa local que tem muito pinheiro, que tem muito pinhão, né? Olha só. Então está ligado ao pinhão. Então tem essa marca até no nome, né? Sim. Bem destacada, assim como São José dos Pinhais, né? Exatamente. Também deixa bem registrada aí a vegetação da região. E uma coisa que, aproveitando que o professor falou, uma diferença do Paraná para Santa Catarina é que Santa Catarina tem um litoral maior e um interior menor, né? Ele vai afunilando. Paraná é o inverso, né? Exatamente por causa da colonização. Olha Enquanto aí. o Paraná foi colonizado do interior para o litoral Perfeito. E Santa Catarina do litoral para o interior. Maravilhoso. Né? Mais ou menos isso, né? Não, eu até acho bacana mostrar isso, porque quando você olha para o mapa é algo nítido assim, né? Mas as pessoas não prestam atenção e tem a ver justamente com o processo de ocupação, né? Lá no Nordeste também tem um caso semelhante, o Piauí, por exemplo. O litoral do Piauí praticamente é o delta do Parnaíba, né? Então o Piauí foi ocupado do interior para o litoral através da pecuária. Olha só. A única capital nordestina que não fica no litoral, não fica no litoral, é Teresina. Exatamente. Uau, então, olha só que interessante, muito bacana. E tem aí também um outro aspecto que eu queria citar. Eu só vou aproveitar já deixa que você citou sobre vegetação, para a gente lembrar os principais tipos, né, vegetais ali desse estado. Então nós temos ali no litoral uma predominância maior da Mata Atlântica, né? Até mesmo chegando ali em cima do Planalto, né? Tanto Serra do Mar quanto o Planalto de Curitiba. Porém, do Planalto de Curitiba adentro, nós começamos a ter uma floresta mista, né? Que aí você começa a ter ali a entrada, ali a presença muito forte do único pinheiro brasileiro, né? Original do Brasil, que é então aí a araucária, né? Nós temos também uma coisa, Renato, que muita gente se confunde, tá? Nas provinhas de geografia, nos vestibulares, é que na mentalidade geral, falou em
Cerrado, você já associa com Centro-Oeste. Cerrado é Centro-Oeste. Tá lá no meio do Brasil. Só que é aí que muita gente leva a rasteira, porque ali também, nessa região, né, do Paraná, principalmente a região ali mesmo da Grande Curitiba, a gente tem uma área de cerrado, né? Cerradão, a gente tem também ali mais para o interior, também temos tanto campos quanto cerrado, né? A gente galera costuma meio fazer essa dicotomia, não, cerrado é Centro-Oeste, Campos, Rio Grande do Sul. E a gente se esquece que é tudo meio dinâmico, né? Entra aí também a influência muito grande do ser humano, da ocupação, desmatamento, né? E além da questão da vegetação, um ponto que a gente pode tocar e tem a ver, eu diria, com a ocupação, é a questão do clima, né, pessoal? O clima, né, Renato? E isso eu me lembro desde lá da titia Teteia, lá no jardinzinho lá, citando o fato de que o clima foi um fator preponderante também para uma posterior imigração a partir de fora, nesse caso, né? A gente está comentando aqui uma migração interna, né, em geral, principalmente a partir e também esse é outro erro, a gente costuma associar os bandeirantes mais indo para cima, né, mais alcançando cidades no que acabou sendo chamado de as Minas Gerais, mas eles também vieram para baixo, né, eles vieram mais ao sul do Brasil. Porém, houve também migração aí posteriormente de fora, e muitos apontam essa associação com o clima, né? Um clima mais favorável, né? Mais parecido em relação ao europeu nesse sentido, né? Um clima mais ameno. E já puxando aqui o peixe para o lado aqui da geografia primeiro, lembrar que o clima predominante do Paraná é o clima subtropical, né? A gente costuma demarcar isso no Brasil, porque a gente sabe que o Trópico de Capricórnio passa pelo estado de São Paulo, e à medida em que você vai descendo, a temperatura tende, né, em geral, ter médias menores, né? E a diferença maior que nós vamos ter, então, no estado do Paraná é a região mais ao norte do Paraná, pelo litoral, a gente tem um clima mais parecido com o de São Paulo, ali, o tropical úmido, né? Um clima um pouquinho mais quentezinho, mais restrito ao litoral e mais próximo de São Paulo. Na medida em que você dá uma adentrada, vai esfriando, vai aumentando essa sensação, então, de frio ao longo do ano, né? Médias cada vez mais baixas. Então, a gente diferencia basicamente o clima do Paraná com um subtropical mais ameno, né? Um tanto mais frio, temperaturas mais baixas nas áreas mais altas, e temperaturas não tão baixas assim nas áreas, né, mais baixas, né, não tão elevadas. Mas, por favor, Renato, diz pra gente aí, justamente pela questão de terem vindo para cá muitos eslavos, né, uma galera enorme aí da Itália, né, do que depois viria a se chamar da Alemanha, né? A Alemanha foi muito tempo depois que veio se chamar com esse nome, né? Mas o que isso tem de influência aí, essa região? Bem, esse aspecto climático é relevante, né? A questão da Europa ter um clima temperado, então a adaptação seria mais fácil, né? Favorável. Mais favorável. E também temos que levar em consideração que o Império do Brasil, né? Então essa imigração, né, ocorreu no período do Império, né? Perfeito. A maior parte, quero dizer. Então, no período do Império, havia questões de fronteira com os países vizinhos, né? Então, se a gente observar o mapa do Brasil, alguém já falou que ele parece uma harpa. Uau! Né? Nossa, que poético, né? Então, o norte do Brasil é bem mais largo, vamos dizer assim, Sim. né? A distância de Pernambuco ao Acre, né? Então, é bem maior do que a distância entre Paranaguá e Londrina, né? Então, o sul do Brasil ele é mais estreito, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque aí havia a maior presença espanhola na Bacia Platina. Então, como havia a questão geopolítica, né, de ocupar a terra para que o vizinho não ocupe,
Então, essas áreas, elas receberam a imigração principalmente porque havia necessidade de estabelecer uma colonização para que Uruguai, Argentina e Paraguai não se expandissem para esses territórios, né? Por isso que no Império o Brasil teve 2 guerras contra o Uruguai, uma contra a Argentina e a Grande Guerra do Paraguai, dentro desse contexto, obviamente, né? Então, a imigração, ela teve fatores externos e fatores internos, né? Então também havia questões lá na Europa, revoluções, guerras, a própria explosão demográfica, né? Perfeito. E aqui também havia essa necessidade, né, da questão tanto da ocupação da terra, como a questão da mão de obra para a expansão do café, né? Já que havia a crise da escravidão a partir do fim do tráfico de escravos e também o movimento abolicionista crescendo no Brasil. Bem, então a imigração europeia e também asiática, porque tivemos os sírio-libaneses, né? Perfeito. E no período da República, os japoneses. Então, essa imigração, ela vai ocupar essas áreas do Vale do Rio Iguaçu, mas a partir de Curitiba, em direção à foz do Rio Iguaçu. Então, esse território aí, que fica ao sul do Rio Iguaçu, era um território em que a Argentina também pretendia. Era um problema que já vinha do período colonial entre Portugal e Espanha. Então, o Brasil e a Argentina acabaram herdando esse problema de fronteira. Então, só no início do período republicano que o limite do Paraná com a Argentina foi estabelecido, que é o rio Santo Antônio, que é um pequeno rio, né, da bacia do Rio Iguaçu. E o rio Peperiguaçu, que faz fronteira de Santa Catarina com a Argentina, é da bacia do Rio Uruguai. Então, esses 2 rios, um da bacia do Uruguai e outro da bacia do Iguaçu, vão limitar o território, vão estabelecer o limite entre Brasil e Argentina na região, né? Então, Brasil e Argentina disputavam essa região que se chamava Palmas ou Misiones. Então, na região lá do sudoeste do Paraná, tem uma cidade chamada Palmas, né? Bem, então esse território que Brasil e Argentina disputavam era também um território que dentro do Brasil havia uma disputa. Por quê? Porque, como falamos anteriormente, o Paraná, o litoral do Paraná, era a capitania de São Vicente, que passou depois a se chamar capitania de São Paulo. E com a atividade bandeirante, então os paulistas vão ocupar essa região, né? A partir das bandeiras, depois da faiscação, do tropeirismo. Então, o Paraná pertencia à capitania de São Paulo e com o Império passou a se chamar Província de São Paulo. Então, a emancipação do Paraná como província ocorreu em 1853, ao mesmo tempo que está ocorrendo esse fluxo migratório. Então, o Paraná foi criado em 1853, a província do Paraná, né? O primeiro presidente da província, Zacarias de Góes e Vasconcelos, né? Então, o Paraná foi desmembrado de São Paulo, principalmente porque em São Paulo havia um foco de revolta liberal que ocorreu um pouco antes, 1842. Então, era uma espécie até de punição para enfraquecer São Paulo, tirando um pedaço do seu território. Olha esse contexto, né? Incrível. Então, o rio Paranapanema, que também é da bacia do rio Paraná, é que faz o limite, a maior parte do limite entre o estado de São Paulo e o estado do Paraná. Então, essa imigração europeia, ela ocorreu ao mesmo tempo em que o Paraná virou uma província, né? Então, como você citou anteriormente, os eslavos, então ucranianos e poloneses, né, principalmente. Então, esse território da bacia do Rio Iguaçu era um território que Paraná e Santa Catarina disputavam. Né? É do Brasil, mas de qual Brasil? Catarinense ou paranaense? Então, desde 1853, havia esse problema do limite de Paraná e Santa Catarina. Uau. Aí, no início da República, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, vai discutir esse problema de limites, né? Então, a decisão do Supremo foi favorável a Santa Catarina, mas o Paraná não aceitou essa decisão judicial, que foi, então, contestada. Então, esse território contestado pelo Paraná
né, virou. que judicialmente seria de Santa Catarina, ficou nesse litígio, né, ficou nessa disputa e só foi decidido politicamente, né? Então, como eu falei anteriormente, a questão entre Brasil e Argentina foi arbitrada pelo presidente americano Grover Cleveland. Isso no final do século XIX, 1896, se eu não me engano, 96 ou 98. Então, por isso que no Paraná, na região de Pato Branco, Palmas, tem uma cidade chamada Clevelândia, Olha só. ali é uma região que nós temos um polo muito grande de poloneses e ucranianos. Inclusive agora, nessa questão do conflito da Ucrânia, né? Então, houve muitos notícias, muitas reportagens, né, da população descendente de ucranianos sobre esse problema atual, né? Então essa região do Paraná, ela vai ter muitos eslavos, né, poloneses, ucranianos, como também temos no Planalto Norte catarinense, a região de Mafra, Canoinhas, Porto União, né, que são regiões ali próximas. Então a questão do contestado marcou o início da República, né? Um conflito muito importante na história do Paraná. Então a questão do território, né, que é um problema entre Paraná e Santa Catarina, e um outro problema que ocorreu, que foi a expulsão da população que vivia numa área em que foi construída uma estrada de ferro, né, a Brasil Highway. Então, essa estrada de ferro tinha uma faixa contínua de 30 quilômetros de largura, onde havia a nossa araucária. Então, eles instalaram megas madeireiras que arruinaram os negócios da população local, que são os caboclos, né? Descendentes de paulistas e indígenas. Então eles viviam da extração da madeira, da erva mate, e seus negócios foram ameaçados então pela estrada de ferro, pelas grandes madeireiras, a Lamber, né? E pela colonização que a estrada de ferro iria fazer, desalojando a população nativa, né? Então esse é o contexto que levou à revolta cabocla do contestado, num território que era disputado por Paraná e Santa Catarina. Muito interessante, uma coisa vai puxando a outra, né, Renato? É impressionante como a história vai se desenvolvendo aí, se desenrolando, né? E até aproveitando essa questão mesmo da terra, do aproveitamento da terra, a gente sabe que um dos grandes ciclos econômicos do Brasil e que está ligado tremendamente, né, à nossa história, perpassa ali o período da Segunda Guerra depois, a questão do ciclo do café e o quanto isso foi importante para o Paraná, né, em termos de desenvolvimento, de infraestrutura, de crescimento. E até você citou aí, porque eu costumo fazer sempre uma associação, tal qual o Canadá é meio que uma expansão dos Estados Unidos, né, o Paraná também foi meio que uma expansão, né, de São Paulo. Então você deixou isso bem registrado aí, né, bem claro. E o contexto disso, muito importante. A maioria das pessoas não tem essa noção, né? E uma das atividades que estão muito desenvolvidas ali foi o café, né? Um dado importante para a galera que vai fazer prova, 40% da terra ali, naquele estado, está associado ao que popularmente é chamado de terra roxa, né? Uma terra que passou ali por bastante intemperismo, bastante intemperizada, uma terra associada a alta fertilidade, né? E basicamente excelente para o café, ótima para o plantio do café, algo que se desenvolveu muito ali. A década de 20 foi uma década muito marcante nesse sentido, né? Em relação ao café ali. E está muito associado, eu diria, também aos japoneses, né? Então, eu gostaria até que você pudesse trazer para nós, porque a gente anda, né, por Curitiba, vou até destacar aqui algumas cidades, né? Maringá, principalmente Maringá, é uma cidade, assim, repleta, né, de cidadãos aí nipo-brasileiros, né? Sim. E muito associada a esse período do café. Então, eu gostaria que você trouxesse para a gente também um contexto aí sobre isso, que é uma das atividades econômicas. Eu acho até que, a partir disso, a gente pode mencionar um pouquinho mais da economia do Estado, mas trazendo a partir desse perfil aí do café.
Jonatas, a questão ali a economia do Paraná, né? Nós temos que levar em consideração que o tropeirismo ele foi uma atividade que se desenvolveu o mercado interno. Então o comércio era no sentido sul-norte, né? Então o gado do sul do país ia para a região sudeste, centro-oeste, né? Que era a região que tinha uma grande demanda, que era a região da mineração, que precisavam de animais de transporte, carga, alimentação, etc. Bem, aí com o ciclo da madeira, nós temos então uma atividade de exportação, né? E, por exemplo, aqui no oeste catarinense, na região de Chapecó, a madeira ela era escoada pelo rio Uruguai. Olha só. E ela era comercializada lá em Montevidéu, lá no litoral do Uruguai. Descia toda os balseiros faziam esse transporte. Agora no Paraná, no final do século XIX, no final do Império, quero dizer, 1879, nós tivemos uma grande obra de engenharia, de infraestrutura, que foi a construção da ferrovia entre Curitiba e Paranaguá. Que vai ser vai ser uma revolução na economia do Paraná, né? Então, mas ainda era a época do ciclo da madeira. Perfeito. Bem, aí em relação à ocupação dessa região do norte do Paraná, houve vários projetos de colonização. Um dos mais importantes foi um projeto inglês, que deu origem à cidade de Londrina, né? Por isso, a pequena Londres. Né? Só que a região não acabou atraindo população de origem inglesa, porque também a Inglaterra tinha o seu império colonial, o Canadá, Índia, na Caribe, África, né? O Caribe, Austrália, no Extremo Oriente, enfim. Então, a região acabou sendo ocupada principalmente por italianos e alemães, em princípio, né? E na região mais ao sul, perto de Santa Catarina, também tivemos a presença italiana. Queria registrar que entre os imigrantes houve comunidades que eram anarquistas, como a comunidade de Palmeira, a colônia Sicília, né? E também do chamado socialismo utópico, como também existiu aqui em Santa Catarina a colônia do Saí, na região de São Francisco do Sul, né? Quase na fronteira com o Paraná. Bem, então a imigração italiana, alemã, ela, como em Santa Catarina, também está relacionada às questões que ocorreram na Europa, como também a questão aqui da ocupação do território, né, já que havia problemas geopolíticos no sul do país. Bem, mas então, então essa obra de engenharia, a ferrovia, né, foi no final do Império. E com a proclamação da República, teve um outro conflito muito importante, que foi no período do Marechal Floriano, que vai ter um grande desdobramento na história do Paraná. Então a Revolução Federalista, os Maragatos, né, que começaram no Rio Grande do Sul, se juntaram à revolta da Marinha no Rio de Janeiro, a segunda revolta da Armada, né? Olha só. Então Desterro, capital catarinense, vai ser a sede de um governo revolucionário. Mas o sul do Brasil estava em guerra civil. Então havia um lado que apoiava Floriano e o outro lado que não apoiava Floriano, que eram os federalistas ou Maragatos. Então, além do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Paraná também teve combates nessa revolução. Então é importante destacar que Curitiba foi tomada pelos Maragatos, por Gumercindo Saraiva. E um comerciante de Curitiba, o Barão do Cerro Azul, ele praticamente fez lá angariou um fundo para pagar tipo um resgate para os Maragatos não saquearem Curitiba. Ele pagou os Maragatos. Aí houve uma grande batalha que foi o chamado Cerco da Lapa, onde tivemos um grande expoente, né, da história do Paraná como um herói, né, que foi o Coronel Gomes Carneiro, que liderou uma resistência contra os Maragatos, e isso deu tempo para as tropas da República do Floriano se reorganizarem e dominarem o Paraná. Após a expulsão dos Maragatos do Paraná, o Barão do Cerro Azul foi acusado de ter sido apoiador dos Maragatos. Olha. E ele morreu, foi fuzilado na Estrada de Ferro, ele e alguns outros companheiros, né? Entre Curitiba e Paranaguá. O trem parou na estrada e eles foram sumariamente fuzilados, né? Então a história do Barão do Cerro Azul virou assim um
um assunto proibido na história do Paraná no início da República. Olha só. Bem, aí depois, em relação à Guerra do Contestado, né? A Guerra do Contestado termina com a intervenção do Exército Brasileiro, acabando com aquelas comunidades lideradas pelos monges, né? E messianismo, né? Apesar do monge José Maria ter morrido no início do combate, o messianismo ainda continuou nos anos seguintes. Só um detalhe, isso lembra também o movimento ali do Lampião ali, aquela região que me lembra muito assim, né? Canudos, né? Isso, Canudos. Contestado e Canudos são muito parecidos, são movimentos messiânicos, a luta pela terra, né? Lá é o Antônio Conselheiro, o Beato. Agora, em relação ao cangaço, é o chamado banditismo social, né? Então, no final da Guerra do Contestado, houve um banditismo social que era saquear fazendas, vilas, né? Então, em relação à questão do contestado, né? Então, após o fim da Guerra Cabocla do Contestado, o governo do Paraná e de Santa Catarina fizeram um acordo estabelecendo o limite, que é o limite atual dos dois estados, né? Então, isso foi negociado pelo governador Afonso Camargo. O catarinense era Felipe Schmidt e o presidente da República era Venceslau Braz. Então foi estabelecido esse limite em 1916. Mas eu não me esqueci da sua colocação sobre os japoneses, não. Então, o café estava se expandindo para o interior de São Paulo, né? Terra Roxa, como você colocou. Então, a região de Presidente Prudente, Marília, é próximo à fronteira do Paraná, que é a região de Londrina, Maringá, Apucarana, Cambé. Perfeito. Então, no início do século XX, a imigração italiana foi interrompida porque a Itália tinha outros interesses e a imigração japonesa começou em 1906. Então, os japoneses vão ocupar essa região do norte do Paraná, principalmente essa região que originariamente, né, foram os ingleses que queriam criar, né, Londrina, e depois então vieram italianos, alemães e por fim os japoneses, que deram uma grande contribuição, né, para a expansão econômica da região a partir do café. Então o café se expandiu na década de 20, mas no final, em 29, tivemos a crise mundial, né? Então isso deu uma freada no café. Aí, a partir dos anos 50, o café teve uma grande expansão, até mais ou menos meados dos anos 70, quando geadas acabaram arruinando com os cafezais do Paraná. Então, a região de Londrina, Maringá, vai ser uma região em que o café vai dar lugar principalmente à soja e também à criação de gado de corte, né? O Nelore, né? Perfeito. Então, isso vai dinamizar também a região. Inclusive com frigoríficos hoje no interior, né? Sim. No oeste, né? Por isso a necessidade de grãos, né, para a região, então uma ferrovia para levar milho, levar para ração animal, né? Esses projetos que nós temos aí que precisamos executá-los, né? Excelente, excelente. E detalhe, isso mostra também um pouco da pujança econômica desse estado, que hoje é o quarto maior, né, a quarta maior economia do país, inclusive ultrapassando ali o Rio Grande do Sul, que historicamente sempre esteve ali, né, logo após o Sudeste, né, especialmente São Paulo, Rio e Minas, e muito ligada hoje, inclusive, a comércio e serviços. Né? Mais de 54% da economia do Paraná ligado a esse terceiro setor aí da economia, né? Mas uma indústria muito forte, 36%, praticamente 37%. Né? Então, poxa, mais de um terço da economia também industrial, mostrando ali a grande consolidação, né? Do fenômeno industrial no Paraná, até como uma expansão ali do estado de São Paulo, né, onde a gente encontra bastante ali um polo moveleiro, né, um polo de celulose, um polo metal mecânico, mas também de informática, né? Nós temos aí, inclusive, muita gente não sabe, mas o Paraná é conhecido mundialmente pela produção na área da informática, né, muito forte ali, e nem preciso dizer na questão automotiva também. Eu ia sim. Citar isso, né? Não dá para não falar, né? Grande fábrica ali da Renault, né? Emprega ali
ali alguns milhares, né, de trabalhadores, né? E, claro, a questão agro nesse estado é fortíssima até hoje, né? Pegando aí soja, milho, trigo, né, o feijão, a produção ali de frutas também, e, claro, a avicultura, né, que nós temos aí, em termos de Brasil, 26%, né, a avicultura ali, tendo ali uma grande presença, suínos também, né, não podemos deixar de citar, e eu diria também que, em termos de economia, pensar sempre no dinamismo desse estado, né? Um estado que tem ali passando por ele várias vias importantes, como a BR-101, a 116, inclusive acaba sendo, até por acordo, né? Por onde o Paraguai consegue ali Escoar, né? escoar tanto a sua produção e receber seus produtos. Então, até ironicamente, né? O produto que a galera vai comprar no Paraguai, ele chega por Paranaguá ali, né? Principalmente. Ele chega. Para ser montado no Paraguai. Exatamente. Quer falar um pouquinho sobre isso rapidinho? Né? É importante, então, salientar sobre o processo de industrialização do Paraná, né? Que começa, então, pela indústria da transformação, da madeira, Perfeito. então, atividade moveleira, né? E, posteriormente, então, papel e celulose, claro. E já que hoje é mais reflorestamento, né? Mas a mata foi derrubada, né? Então essas atividades aí ligadas ao setor madeireiro. Com a industrialização, então, a grande necessidade de fonte de energia, né? Então a gente tem que Perfeito. destacar o grande projeto, né? A maior hidrelétrica do mundo, né? Até a construção de Três Gargantas, né? Itaipu binacional, né? Brasil-Paraguai. Exatamente. Então a construção de Itaipu, ela foi importantíssima para o processo de industrialização, já que vai ter o grande fornecimento de energia elétrica. Além também da questão da refinaria de petróleo, né, a região então, de Araucária, Verdade. que também vai ter um grande investimento. Sobre esse processo de industrialização, né, então tivemos a instalação das montadoras da Renault, a Audi também, Verdade, Chrysler, nos anos 90, né? Uhum. Então isso vai dinamizar também a economia e vai buscar o desenvolvimento de outros setores, como o próprio setor de informática, né? Que vai inicialmente está ligado a essas outras atividades e depois também vai ter o seu caminho mais independente. E também temos que tocar, eu acho que importante, né, que no final do século passado, início desse século, o Paraná teve alguns governos, alguns nomes que podem ser lembrados nas provas, né? Então, Ney Braga, por exemplo, José Richa, isso. Roberto Requião, Jaime Lerner, né? Seriam os expoentes mais importantes. Perfeito. Então, até aproveitando, a gente tem aí estamos aí no sprint final da nossa live, lembrar de algumas cidades ali importantes, né, relevantes aí do estado do Paraná e sempre associado à atividade econômica, né? Eu costumo dizer que o Paraná, ele lembra muito também Santa Catarina em sentido de ter vários grandes polos econômicos. Temos apenas 2 cidades com mais de 500 mil habitantes, né, que é Curitiba e a cidade de Londrina, né? E temos ali cidades como, já citamos aqui, né? Paraná, Maringá, cidade de ali no litoral Paranaguá como o maior porto, né? Temos também o porto de Antonina. Quer falar um pouquinho também sobre isso? Acho também em relação ao interior do Paraná, a cidade de Cascavel, Cascavel, né? Que é uma região, um polo de produção de soja e milho, exatamente, principalmente, né? E a região de Foz do Iguaçu, pela sua importância em relação ao comércio, né? Comércio, já que a área de tríplice fronteira, né? Exatamente. E o potencial turístico, turismo, né? Então as cataratas forte do Iguaçu, então considerado patrimônio natural, né? Então o território do oeste do Paraná, né? Ele tem essa importância, já que é uma área de fronteira e uma área que tem belezas naturais e recursos, né? É verdade. Inclusive, né, um ponto de atenção, né, Renato, e geralmente isso aparece às vezes no noticiário, lembrar da tríplice fronteira ali, né, principalmente ali em Foz, como uma área de grande relevância geopolítica, né?
A gente sabe que é uma área de grande atenção em termos de ser ali um grande fluxo, né? Haver ali um grande fluxo, tráfico de armas, de drogas, muitas vezes até associação ao terrorismo ali já foi citado muitas vezes. Sim. Então, isso pode aparecer como um comentário importante, né? Existem conversas aí sobre uma possível base dos Estados Unidos militar ali na Tríplice Fronteira, né? Não sabe se ainda para que lado ficaria, né? Mas é algo que está na mídia, né? Algo que está sendo falado. Então, eu acredito que a gente conseguiu falar bastante, né, Renato? Conseguimos abordar os pontos. Sim, os assuntos são vastíssimos, né? Mas a gente... A gente sempre quer falar mais, né? Falta muito a dizer e tão pouco tempo, né? Mas verdade. acho que nós conseguimos focar os pontos, os tópicos que são abordados nos vestibulares na UFPR, na UEM, na UEL, etc. Verdade. Na Unicentro, etc. Verdade. Pessoal, um grande abraço. Foi uma honra, uma alegria estar aqui com vocês nesse tempo. Espero que você faça bom uso, né, desse espaço, de algo que o Acesso está se promovendo a fazer, né, está aí permitindo se fazer, né, e garantindo a vocês esse tempo de qualidade, né, em termos de história e geografia desse estado. E, claro, a gente quer desejar a você um excelente vestibular, uma excelente prova, né? Lembrando sempre que a gente costuma dizer que prova de vestibular aí uns 50% é emocional, né? Porque a pessoa se preparou ali, passou o ano estudando, mas chega na prova, às vezes está tão afobado, né, Renato? Está tão ansioso que, às vezes, para administrar fica difícil. Então, fica tranquilo, tem uma boa noite de sono ali de sábado para domingo. Refeição leve. Refeições leves, né? Olha a documentação, vê se está com pelo material... amor de Deus, aquela canetinha preta que não pode faltar, né? É isso, pessoal. Um grande abraço. Esteja com a gente no Pod Acesso. Conheça os nossos vídeos e até a próxima. Um abração. É isso aí, pessoal. Um abraço.